Olá, eu sou Andressa C, neuropsico, que vocês acompanham aqui na página. Amanhã é o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, e hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância da estimulação precoce, dos estímulos no início do desenvolvimento da criança, porque eles são a base, o alicerce para o desenvolvimento dela, né? Para o desenvolvimento pleno e saudável, para a adolescência, para a fase adulta, e do quanto esses estímulos são importantes ainda na infância, principalmente para as crianças que têm autismo, porque esse é o período de maior neuroplasticidade cerebral, onde estão ocorrendo as maiores sinapses, conexões entre os neurônios, então a capacidade de aprendizagem é muito maior. Quando a gente diz que a criança é uma esponjinha que absorve melhor os acontecimentos e a aprendizagem, de fato é verdade. Esse período é mais suscetível à aprendizagem, é onde nós, terapeutas, temos mais ganhos terapêuticos, e também a gente sempre aconselha que os pais aproveitem esse momento importante para oferecer estímulos de qualidade, estímulos adequados ao desenvolvimento. Nós temos períodos sensíveis do desenvolvimento, onde a criança precisa fazer determinadas aquisições, porque senão vai impactar no seu desenvolvimento, e onde ela está também mais apta a receber esses estímulos. Por exemplo, até os 6 anos de idade, é muito mais fácil para uma criança aprender sobre afetividade nas suas relações, senso de orientação, diferença entre o eu e o outro, funções executivas e assim por diante, do que em outros momentos do desenvolvimento, né? Por isso também que a educação ela é seriada, ela vai respeitando também as condições de aquisições de uma criança, considerando o desenvolvimento humano, tá? E uma criança com autismo, ela também tem déficits em habilidades específicas do desenvolvimento. Embora o espectro seja amplo e cada indivíduo receba estímulos diferentes, e na verdade são esses estímulos que vão moldando o cérebro de cada um, é isso que nos torna únicos, né? Existe um perfil neuropsicológico comum, por exemplo, a habilidade relacionada à teoria da mente é reduzida geralmente, que é a capacidade de predizer o que o outro está pensando, tá? De se colocar no lugar do outro, vai influenciando outras áreas também. A questão da imitação, a aprendizagem por imitação não ocorre da mesma forma natural como ocorre para outras crianças, então os estímulos precisam ser diferentes para que essa criança aprenda. Muito provavelmente ela vai precisar inicialmente de um apoio para conseguir executar algumas atividades, para inserir determinados comportamentos no seu repertório, e a gente tem que respeitar essa condição. Então a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa dessa criança para saber quais são os estímulos que ela precisa. Uma criança é diferente da outra, então o estímulo que o Joãozinho precisa talvez não seja o mesmo da Mariazinha, né? Porque a vivência deles é diferente. Por isso que a avaliação nesse período inicial é tão importante. Mesmo que a criança não tenha um diagnóstico e se perceba que existem déficits cognitivos, déficits desenvolvimentais, a gente precisa trabalhar nesse nivelamento. E se a gente começa a oferecer um monte de estímulo para essa criança, ela também pode ficar cansada, desmotivada, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação dessa criança em relação ao seu desenvolvimento, as funções que estão impactadas para essa criança, para aí desenvolver um plano terapêutico para ela condizente com as suas necessidades. Então fica a dica, gente, procurem por uma avaliação, procurem auxiliar o seu filho, ofereçam os estímulos necessários para o seu desenvolvimento, porque esse momento é muito importante, tá bom? Fica aí uma dica e grande abraço para vocês!